Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Quem fala é o André, criador do canal e agora então investidor qualificado. E eu gostaria de trazer para vocês uma notícia muito interessante. Na verdade, nós teremos a continuidade do JCP. Claro, talvez não seja com a mesma roupagem que nós temos hoje, no entanto, ainda assim é um certo alento para muitos investidores, especialmente aqueles que investem em bancos, ter essa notícia já ali pronta no projeto de lei que nós temos em tramitação no Congresso Nacional. Se você quer saber exatamente o que está acontecendo e se esse JCP, da forma que ele está, ele pode ser mantido ou não, fique comigo para logo após a vinheta. Então, vamos para o vídeo. Bem, eu vou trazer vocês aqui direto para a tela para a gente ir para essa notícia que é muito interessante. Basicamente, eles colocam aqui, o JCP não vai acabar, o relator promete uma solução intermediária para manter o mecanismo. Ou seja, só que da primeira parte da notícia nós já temos algumas informações muito interessantes. Primeira delas, nós vamos buscar, ou seja, os congressistas vão buscar uma solução intermediária. Para o quê? Para manter o mecanismo. Só que essa solução intermediária, ela necessita de algumas ponderações que não estão postas aqui, pelo menos nessa entrevista, nessa notícia, mas eu acho interessante a gente olhar algumas coisas. Eles colocam aqui, porque dentro desse projeto nós temos as offshores, temos fundos exclusivos, enfim, temos algumas outras coisas, mas eu gosto muito dessa parte aqui, dessa notícia. Basicamente, o relator lá no Congresso, ele disse o quê? Queremos um mecanismo para que o JCP, ele cumpra a sua função de capitalização das empresas, mas que isso não gere um mecanismo de se beneficiar tributariamente, com um alinhamento às melhores práticas internacionais. Aqui eu já acho importante a gente fazer um paralelo. Lá no Congresso Nacional, eles estão mostrando que o JCP ele é quase que uma jabuticaba brasileira. E exatamente por isso, ele quer tentar alinhar muito mais ao que nós temos lá fora, que temos em outros países que tem dado certo, e tentar implementar essas boas práticas aqui no Brasil. Talvez fazer isso de um momento para o outro não seja tão benéfico, não seja tão bem aceito por empresários, por empresas, pela própria sociedade, até porque eu vi nos bastidores que os bancos, especialmente o lobby dos bancos, é muito forte para manter os lucros que eles já têm hoje. Eles têm, de outro lado, como se fosse uma batalha, a arma de dizer o seguinte, olha, se você retirar a parte do nosso lucro, nós vamos arrancar esse lucro de uma outra forma. Vamos arrancar esse lucro de uma outra maneira, talvez aumentando os juros, talvez prejudicando muito mais os consumidores. E se os consumidores eles acabam sendo lesados, consequentemente, aquele congressista que permitiu que esse projeto fosse aprovado da maneira que foi, ele talvez não tenha mais o mesmo apoio popular que ele tinha antes. E sabendo que esse jogo político ele é realmente muito amarrado, muito complicado, é necessário sim realmente alcançar uma solução intermediária, exatamente como foi posto aqui. Para que você entenda exatamente como funciona o JCP, eu vou até deixar um vídeo aqui no card para vocês entenderem passo a passo como que você tem uma diferenciação entre o JCP e os dividendos e por que o JCP ele é muito mais benéfico para as empresas do que os dividendos. Então, para que a gente fique mais ou menos no mesmo passo, eu vou colocar esse vídeo aqui para vocês porque eu acho muito interessante. Eu montei lá passo a passo, número por número, como que a gente consegue alcançar esse conhecimento. Então, acho importante depois você dar uma passadinha lá. Mas para que a gente continue um pouco mais aqui nesse vídeo, eu acho importante você entender que o JCP, sendo um mecanismo de remuneração dos acionistas, ele é muito importante para você que investe especialmente lá em bancos, especialmente ali em Itaú, Bradesco, Banco ABC, até mesmo alguns outros pequenos como Banestes, até mesmo Banrisul, e também o banco BMG, que é um banco recém incluído em bolsa, que tem uma remuneração agora trimestral, ele tem a forma de pagamento por juros sobre capital próprio. Todos esses bancos, de uma certa maneira, seriam afetados e muito afetados pelo fim do JCP. E agora, com a continuidade dele, por mais que não na mesma roupagem, mas de uma certa maneira se mantendo no nosso arcabouço aqui, mantendo da maneira que ele mais ou menos tem essa cara hoje, ainda assim é interessante, porque ainda que a solução ela não esteja posta aqui pra gente, de uma certa maneira, nós abrimos as portas para uma negociação, para uma conversa, e eu acredito que lá na frente, no Congresso, essa parte do JCP pode ser destacada do texto que já tem hoje, para que num outro projeto de lei, talvez uma discussão mais aprofundada sobre
sobre esse tema específico, possa se alcançar uma solução intermediária. Eu não acredito que no mesmo projeto, falando de offshores e falando de JCP, de fundos exclusivos, enfim, outras tantas coisas, nós tenhamos uma solução que seja boa para todo mundo. Porque o governo hoje, ele precisa fechar as contas públicas. Ele precisa, de uma certa maneira, não entregar um déficit tão grande para fechamento de 2023. Dessa maneira, a gente já viu diversas formas de tentar arrecadar. Lá atrás nós tivemos um início, vamos dizer assim, de fim das isenções de importações de bens da China, especialmente Shopee e Shein seriam muito impactados naquele momento, exatamente por isso que algumas varejistas, quando foi divulgado isso, subiram muito, e depois, quando essa medida foi, vamos dizer assim, voltada atrás, revogada, nós tivemos uma queda também grande nessas empresas, porque o benefício que as empresas chinesas tinham permaneceu, e isso acaba sendo bastante complicado. Olhando para essa perspectiva toda de arrecadação que nós temos que fechar as contas, o governo ele precisa desse JCP reduzido ou, de uma certa maneira, uma arrecadação maior para o governo, e traduzindo isso em miúdos aqui para a gente. O que eu quero mostrar é que a ineficiência do governo, ela está sim gerando um baita de um prejuízo, não só para a sociedade, mas também para as empresas. E o que nos pertine aqui, especialmente na área dos investimentos, é que o JCP, se ele realmente terminar ou ele tiver uma roupagem diferente lá na frente, ele pode impactar a sua forma de investir. No entanto, eu acho que é importante você notar que a forma de remuneração ela pode ser alterada ao invés de suprimida. O que eu quero dizer com isso? Quando você vê que existem diversas formas de remuneração para o acionista, estamos falando aqui de bonificação, estamos falando de recompra de ações, dividendos e talvez com o fim ou uma nova roupagem do JCP, a gente pode desconsiderar talvez essa forma de remuneração, essa forma de proventos. Olhando para essa perspectiva, portanto, a recompra de ações pode ser algo muito interessante, ou talvez a bonificação também pode ser uma forma de te entregar uma remuneração diferente. Eu sei, muitas pessoas preferem receber o valor em conta do que receber ações. Mas, no final das contas, o dinheiro é o mesmo, só que você pode fazer o que você quiser e no outro você tem o investimento automático, vamos dizer assim, na própria empresa. Agora eu te faço uma pergunta. O que você preferiria? Que o JCP ele fosse, por exemplo, cortado pela metade, ou seja, o benefício que a empresa teria cairia pela metade, ou você preferia que o JCP fosse extinto e que a bonificação ela se tornasse, vamos dizer assim, a regra viável para a gente continuar com um lucro parecido no banco que nós temos aqui de predileção? Então, eu espero que esse vídeo ele tenha te ajudado a entender um pouco que o JCP pode sim ser salvo. Ainda não existe uma solução que foi travada ou foi colocada aqui para nós de uma forma clara, e claro, se você investe nesses bancos, deve ter percebido que diversos ruídos têm acontecido, especialmente no Bradesco. Nós vimos diversas quedas e por isso mesmo que eu vou deixar no final aqui desse vídeo cards a respeito do Bradesco, falando sobre toda a situação que ele enfrenta. E claro, se você investe nesse banco, também se puder deixar um comentário aqui embaixo, e gostando mais ainda do meu trabalho, tem a área de membros, onde, entre diversos benefícios, você pode ter a chance de conversar por 1 hora comigo a respeito da sua carteira de investimentos, para a gente trocar uma ideia franca a respeito de como você está tocando a sua carteira, aquilo que poderia ser olhado de uma outra maneira, e claro, é uma conversa muito aberta. E eu já fiz o atendimento de pessoas que tinham patrimônios milionários e pessoas que tinham patrimônios ainda bem iniciantes na Bolsa de Valores e talvez mesmo até o início de trajetória financeira, pessoas realmente bastante novas. Exatamente por isso que eu posso te garantir que o atendimento ele será igualitário, desde aquela pessoa que está começando a investir agora e até aquela pessoa que já tem alguns tantos milhões investidos em bolsa. Então, espero que você tenha gostado desse convite. Gostando também do canal, se inscreva e por hoje é isso. Muito obrigado.